Olá, gente, beleza? Então, hoje a gente vai trabalhar com um texto interessante e uma temática bastante contemporânea que chama então Ética e Objetividade, é o capítulo 11 do livro do James Rachels. E a primeira parte do texto, que é o desafio de Trasímaco, né? Trasímaco era um sofista, né? Teve muita interação com Sócrates, um sofista, né? Então, Sócrates acusava deles ensinarem por dinheiro, etc, né? E a questão mais importante, que o desafio que Trasímaco faz a Sócrates, na verdade, é provar, em uma discussão sobre a justiça que eles estavam tendo, que as questões de valores eram questões de fato, eram questões objetivas, né? O Trasímaco tinha uma afirmação bastante importante e cética, né, em relação aos valores, que era, por exemplo, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras dessa sociedade. Ele também tinha né, afirmando que, na verdade, esses valores que existiam na sociedade nada mais era que um código ético, né, que na verdade refletia os interesses das classes dominantes, né, e que acabava, né, tentando aí subjugar então as pessoas que não eram dominantes na época, né. Obviamente que o desafio de Trasímaco é o desafio que o texto vai tentar trabalhar, né, ou seja, a ética ela é mais do que simples valores que se ensinam, ou seja, em determinadas sociedades, né? Então seria mais do que simplesmente relativo à sociedade, e, portanto, não seria um relativismo cultural. Ou, obviamente, o que o Trasímaco questiona Sócrates é isso. Tu tem como provar que não é só isso? Ou seja, que existe uma objetividade na ética? O que a gente fala quando está se referindo aqui ao termo objetividade? Objetividade é aquilo que a ciência moderna nos mostra, né? Então, ou seja, há uma objetividade sobre a qual nós podemos debater. A questão que o Trasímaco coloca é que a ética ela é só subjetiva, ou seja, relativa a determinados contextos sociais, certo? Ou determinados valores individuais. Mas aqui está no sentido, no texto, no sentido das sociedades, tá? Então, por isso que o texto todo vai fazer todo o tempo essa relação entre ciência e ética, porque a ciência, né, é conhecida pela sua objetividade, né, ou seja, trabalha com fatos no mundo. E a ética existe de fato no mundo? É possível provar que ela exista no mundo ou não passa de uma invenção dos seres humanos? Então, esse é o desafio de Trasímaco, né, que também é bastante cético, é um ceticismo, ou seja, né, não crê que é possível encontrar valores além daquilo que nós inventamos em determinados contextos. Beleza, gente. Então, a pergunta que sobra, né, a partir do desafio de Trasímaco, é: será a ética apenas uma questão de convenções sociais? Então, veja bem, aqui a questão de convenções seria a aplicação, então, de que não há objetividade na ética, ou seja, é só uma questão de convenção e ela é relativa às determinadas comunidades, sociedades, né, onde esses valores são transmitidos. Bom, essa ideia, então, né, o autor vai destrinchando isso aqui, né, afirma, então, que diferentes culturas têm diferentes códigos morais e que não há nenhum padrão universal do que é certo e que é errado. Então, não teria como nós encontrarmos esses padrões que seriam aplicáveis a todas as sociedades. E, portanto, não iria ter um padrão de como julgar uma determinada prática cultural como sendo certa ou como sendo errada, sem que parecesse que fosse uma imposição cultural, tá bem? Então aqui que está o problema, né? Então o que ele traz aqui, né? É fácil encontrar muitos exemplos, né? Por exemplo, países islâmicos, os homens podem ter mais do que uma mulher. Na Europa medieval, por exemplo, emprestar dinheiro e cobrar juro era um problema, não podia, isso era um pecado. Os povos nativos da norte da Groenlândia, né? Às vezes abandonam as pessoas velhas deixando para morrer de frio, né? E tem outros, né, outros tantos exemplos, né, que mostra que diferentes
culturas têm diferentes, de fato, diferentes valores, né? Há também hoje, segundo o autor, e isso é muito importante dentro da filosofia, que nós chamamos de multiculturalismo. Também dentro da filosofia política nós chamamos de pluralismo, quando é intrínseco à sociedade, mas, né, mostrando a necessidade da valorização da multiculturalidade, né? Ou seja, da valorização de cada cultura, né, que é a identidade de cada povo, né? Bom, também daí deriva a ideia, né, e eu acho que é tranquilo, né, a aceitação da questão do multiculturalismo, é a questão da tolerância, né, justamente em vista de tudo já o que já aconteceu, do colonialismo, né, então a ideia da valorização das culturas é justamente para dar, né, esse enfoque e deixar cada uma das suas culturas ser como ela é, né. Bom, até aí tá tranquilo, né? Bom, mas quando nós questionamos, segundo ele, né, questões que não envolvem essas peculiaridades, né, mais de vestuário, segundo ele, né, que essas diferenças culturais que são mais superficiais, é tranquilo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, questões como escravidão, racismo, maus tratos infligidos às mulheres, né, escolher e etc, né? Então parece que a gente tende a fazer um julgamento sobre as outras culturas, tá? Ele traz aqui um caso de uma vila, de uma questão de um rapaz paquistanês, ele não cita exatamente qual foi o ano, mas aí é o seguinte, um rapaz de 12 anos foi acusado de ter tido relações amorosas com uma mulher de 22 anos que pertencia a uma classe superior à dele, né? E como castigo, olha só, foi decretado que a irmã dele, né, a irmã do adolescente, né, que não tem nada a ver com o que aconteceu, fosse violada publicamente, ou seja, fosse estuprada publicamente, né. O nome dela era Mukhtar Mai. 4 homens executaram a sentença enquanto os habitantes da aldeia assistiam, né. Então isso ficou famoso, veio a público, né, por causa dessa sentença. Outro caso, né, que mostra quando a gente começa a entrar nos valores das sociedades, né, e se a gente dizer que é uma questão só de sociedade, a gente acaba não podendo, então, fazer um julgamento dessas ações, né? No norte da Nigéria, uma tribo religiosa condenou uma mulher solteira chamada Amina Laval ao apedrejamento até a morte por ter tido relações sexuais fora do casamento. As 70 pessoas que estavam no tribunal gritaram a sua aprovação, a aprovação da sentença, né? O juiz disse que a sentença deveria ser executada logo após que a bebê deixasse de precisar de leite materno, ou seja, essa relação resultou em um bebê. A mulher identificou o pai, mas ele negou a alegação e não acusaram ele de nada, né? Ela acabou fugindo, escapando e conseguiu viver escondida. Bom, tanto a questão da Mukhtar Mai como a da Amina, né, parece ser uma questão de, como ele chama aqui, questão de honra tribal, né? O apedrejamento da Nigéria, pelo contrário, ele vai dizendo, são aplicações da lei islâmica da Sharia, né? Isso que ele está dizendo aqui. Bom, aqui, então, essas justificações, né, parecem, de algum modo, elas nos afetam, né? Então, o autor pergunta, bom, por que a gente não pode fazer um julgamento sobre elas? Né? Assumindo, né, o desafio do Trasímaco, né? Então, quer dizer, nós temos que achar um ponto que não seja puramente da nossa cultura para poder questionar, né, as práticas que são realizadas, né? Eu vou trabalhar um outro texto, uma outra hora, que também outro texto, na verdade, é do próprio James Rachels, que ele também menciona o caso da excisão feminina na África, né, como um caso parecido também com esses. Bom, então nós temos, na verdade, duas ideias que se, né, opõem naturalmente a questionar esses atos. Primeiro, segundo ele, é obviamente a ideia de respeitar as culturas. Todas as culturas têm o direito, por óbvio, né, de seguir suas tradições, conforme foi passado de geração em geração, mas, segundo ele, respeitar as culturas não implica que a gente tenha que aceitar tudo que existe naquela cultura, né? Ele mesmo coloca, bom, as nossas próprias culturas, né, ele é um americano escrevendo, né, brasileiro, tanto com a cultura americana e qualquer tipo de cultura, nós temos muito a aprender com, né, nas trocas culturais entre uma e outra, né? Então,
não significa que nós devemos considerar todas. Então, por isso, obviamente, as culturas como sendo perfeitas. Elas são individuais, têm seu valor, mas não necessariamente nós devemos considerar as culturas como sendo perfeitas e acabadas, né? Ele também diz, obviamente, que é um erro conceber, né, o mundo como uma coleção de culturas discretas e unificadas, né? Ou seja, não há uma sobreposição entre elas mesmo, né? As culturas eles sobrepõem e interagem, né? Entre as próprias culturas, né? Acabam interagindo, se sobrepondo, né? E daí ele cita o caso aqui de Los Angeles, né? Como, né, as diferentes culturas que compõem aqui a cidade, né? Acabam se mesclando, se sobrepondo, né? E aí ele vai dizendo, ó, de alguma forma pensamos que deixa viver é a melhor política, mas ninguém supõe que isso significa que não devemos ter opiniões sobre o que acontece noutra parte do país ou noutra parte do mundo. Tá? Então, lembrando que aqui nós estamos tentando encontrar elementos para poder criticar essas práticas, né? Visto que nós assumir o desafio do trasêmico, né? Dizer que é mais do que meros valores e meros convenções sociais, e que, portanto, a gente não poderia se meter, né? Bom, aqui quando ele fala que a menina paquistanesa foi violada, ele diz, olha, as próprias autoridades paquistanesas, né, que foi um julgamento tribal ali, né, tomaram medida contra os líderes tribais, né? Então, veja, dentro da própria cultura, dentro do próprio país, né, das próprias normas do país, há aí uma sobreposição e uma interação entre valores, né, que se estabelece, né? E também há uma questão de saber quem fala pela cultura, né? No caso dessa menina paquistanesa, né, falou os líderes tribais, que provavelmente tem algum tipo de autoridade religiosa ou tradicional, eu não sei, também não li exatamente isso, mas eles têm uma autoridade por ser líderes. Então, quem que fala por essa cultura? Ele fala, são os sacerdotes, os políticos, as mulheres, os escravos, né? Por exemplo, na Grécia, os escravos né, era comum na Grécia os escravos, mas quem proferia isso eram os donos de escravos, né? Então, quem fala pela cultura, né? Então, existe um argumento, porque esse tipo de assumir essa perspectiva que a ética é uma questão puramente de convenção social, segue a seguinte lógica, ó. Culturas diferentes têm códigos morais diferentes, logo nada está objetivamente certo ou errado. No que respeita à ética, os padrões de sociedade são diferentes, são tudo o que existe. Então, se não há nenhuma objetividade, não existe padrão de certo e errado. Então, a cultura diz tudo o que é certo e errado, mas isso depende de cada situação, de cada contexto e cada comunidade. Bom, ele vai dizendo, peraí, mas do simples fato que as pessoas discordam, né, em relação a um assunto, ele vai dizendo, não se segue que não haja uma verdade sobre o assunto, tá? Então, discordar sobre assunto não quer dizer que não há uma verdade sobre o assunto. Então, é uma questão que eu já mencionei a vocês em relação também à diferença entre doxa e episteme, né? Hoje em dia está muito em voga isso, mas é a minha opinião. Bom, a opinião é uma opinião, né? Episteme é já uma opinião carregada não é bem opinião, mas é uma opinião científica, se me entende? Ou seja, há já provas por meio de método, né? E por meio de experimentação. Então, como ele diz aqui, né? Discordar não significa que não haja uma verdade. Por exemplo, em relação, vou usar aqui o exemplo, né? Em relação até ele usa mais adiante, a questão da terra plana, né? Podem discordar, não há nenhum problema em discordar, né? Mas a gente sabe que existe uma verdade. E essa verdade foi comprovada por inúmeros experimentos, por inúmeras situações que mostram que ela não é plana. Então, é pura doxa, né? Então, não há aqui o que se discutir. Pode ser discutido para entender qual é a opinião, mas existe algo que estabelece como verdade que a Terra não é plana, certo? Então, mais que aqui,
que ele destaca. Olha só, se duas culturas, então, discordam quanto a uma questão ética, pode-se dizer simplesmente, explicar dizendo que uma delas está enganada. Pode-se acontecer isso. E aí, normalmente, essas questões estão envolvidas não as questões mais superficiais da cultura, mas quando há violação, o estupro, quando há escravidão, o apedrejamento, né, quando se inflige algum tipo de sofrimento a uma parte da população. Então, aqui está dizendo que, né, dizer que as culturas são diferentes não necessariamente quer dizer que alguma delas não esteja com algum procedimento errado, tá? Então, é isso que ele está dizendo, porque nós estávamos buscando mostrar, segundo ele, que, na verdade, o relativismo cultural, que é o que está sendo defendido aqui, não é necessariamente algo que nós possamos defender. Nós podemos encontrar elementos para criticar, né, determinadas ações. A outra questão, que, né, lembrando só que ele está falando aqui em relação ao fato de que, né, nós não poderíamos julgar, ele está trazendo dois elementos, né? Primeiro foi esse, né, que as culturas são diferentes, que nós não poderíamos julgar outras práticas, essa prática que eu citei aqui do estupro e do apedrejamento, a primeira prática que eu acabei de mencionar. Então, a segunda prática, que ele vai dizer que as pessoas não dizem que não se pode julgar essas ações ou ter uma valoração moral sobre elas, é dizer que todos os padrões e juízos morais são relativos à cultura. E, portanto, nós iríamos utilizar os nossos padrões morais para julgar a cultura paquistanesa, nesse caso lá da comunidade, e da cultura do apedrejamento também. Então, nós iríamos usar os nossos valores aqui da nossa sociedade. Então, isso não poderia acontecer porque seria uma sobreposição de valoração. Nós temos ali o argumento, né? O argumento diz, olha só, se temos uma justificação para dizer que as práticas de uma sociedade são erradas, tem que existir um padrão de certo e um padrão de errado, o que passamos a apelar e que não derive simplesmente de nossa própria cultura. O padrão a que apelamos tem que ser culturalmente neutro. Tá? Então tem que ser neutro para julgar a cultura, porque senão seria uma imposição cultural de novo. Mas não existe padrões morais culturalmente neutros. Todos os padrões são relativos a uma ou outra sociedade. Logo, não podemos ter uma justificação para dizer que a prática de outras sociedades são erradas. Então esse é o argumento. Por quê? Porque nós não conseguiríamos encontrar esse padrão de neutralidade para julgar então as práticas lá do estupro e do apedrejamento. Mas ele vai dizendo, bom, isso é correto de fato? Isso procede? Ele diz que, na verdade, o elemento que nós podemos encontrar como um padrão neutro, segundo ele, para julgar, né, e criticar o estupro e criticar o apedrejamento, né, são além de padrões sociais de determinada sociedade. E ele propõe um aqui, olha só. O padrão culturalmente neutro é perguntar se a prática social em questão, aqui poderia ser o estupro e o apedrejamento, é benéfica ou prejudicial para as pessoas que são afetadas por ela. Então, segundo ele, essa seria um padrão neutro, porque é um padrão que está conectado com a questão da integridade física, da integridade psicológica, né, se a gente poderia dizer. Então, está muito além do que nós pensamos ser culturalmente neutro, porque existe um valor aqui, obviamente, intrínseco a esse princípio, que é que todos os seres humanos valorizam a própria integridade física e assumem isso como uma coisa boa. Bom, se há uma discordância em relação a isso, nós temos um problema. Mas ele está assumindo que por baixo, né, aqui é uma consideração que eu faço, né, por baixo desse padrão cultural que ele encontrou, há isso, né, que todas as pessoas assumem, todas as sociedades, que manter a integridade física de si e dos outros é algo que todos valorizamos. E de fato, né, porque se a gente não valorizar a própria integridade física, parece que não há necessidade de estar em sociedade, né, que a gente possa viver aí, tipo, a proposta do estado de natureza do Hobbes, né, cada um por si, Deus por todos, né, e cada um, né,
que possa se matar, possa matar o outro e assim por diante, né? Todo contratualismo moderno, a ideia de entrar em sociedade é justamente para a manutenção da integridade física por meio da manutenção da paz social, né? Então, por isso que é tão importante a estrutura do Estado, né? Para manter esta ordem, a estabilidade e manter, então, a integridade física e a vida, né? Bom, então, pode-se criticar, segundo ele, né? Segundo ele, aqui, obviamente, nesse critério que ele estabeleceu aqui, que vocês vão encontrar no texto, que, né, ele não vai ter um favoritismo de uma determinada posição, então eu já mencionei isso, né? E dois, né, a fonte do princípio não reside no interior de nenhuma cultura, tá? Então, por isso que ele acredita que esse seja um padrão neutro que possa julgar práticas sociais. Então, nós poderíamos dizer, tanto o apedrejamento quanto, né, a questão do estupro coletivo, né? Você vê, inclusive, que há aqui um problema do estupro, né? Que a pena, ela extrapola quem, digamos assim, tem, além de ser um problema o julgamento em si, e pelo que está sendo julgado, há um problema que extrapola, né, quem cometeu o ato, né? Então já teria um problema não só de ordem moral, como de ordem jurídica muito séria, né? Mas então, segundo ele, esse critério de neutralidade seria suficiente para a gente julgar essas práticas, né? Pensando na integridade física das pessoas envolvidas, como sendo práticas reprováveis. Muito bem, gente. Então, falar um pouquinho sobre... Agora o autor mostrando que é algum tipo de padrão neutro, né? Agora ele tenta mostrar um pouquinho dessa relação entre ética e ciência. Justamente por nós falarmos que ciência é uma questão de objetividade, né? Porque trabalha com dados, fatos, né? E a ética, então, essa acusação de que seria mais subjetivista. Mas ele está mostrando que há padrões que podem ser utilizados objetivamente para se tratar de ética. E agora ele tenta então mostrar 3 argumentos contra a objetividade na ética, tá? Então o primeiro argumento é o argumento do desacordo. Segundo ele aqui, né, há muito desacordo na ética, tá? Por exemplo, que as opiniões opostas sobre aborto, a pena de morte, o controle de armas, eutanásia, o ambiente, o estatuto moral dos animais, né? Discordam sobre ao sexo, o uso de drogas, as nossas obrigações de ajudar crianças necessitadas que vivem em outros países e etc. E isso num primeiro momento. E olhando em um primeiro momento, ele vai dizendo que na ciência parece que há muito mais acordo. Por isso que ele chama esse primeiro argumento contrário à objetividade na ética de o argumento do desacordo, tá? Então, na verdade, ele vai dizendo aí que a ética parece estar muito mais numa questão de opiniões do que propriamente em questões que as pessoas estão de acordo e, portanto, com algum tipo de objetividade. Vamos dizer assim, o argumento está posto nesse seguinte modo. Na ética há um desacordo amplo e persistente. Na melhor explicação dessa situação é não existir verdade objetiva na ética, porque há um desacordo constante, então parece não haver um acordo e, portanto, não há objetividade. Logo, podemos concluir, pelo menos conjecturalmente, que não existe verdade objetiva na ética. Bom, ele vai dizendo, mas será que isso é verdade? Ele vai dizendo que não, que na verdade na ética nós temos muito mais acordo do que desacordo, né? Por exemplo, ele cita aqui a questão do assassinato, do estupro, do roubo, né? Já se há um amplo acordo de que são práticas que não são toleradas e não devem ser toleradas, né? Por exemplo, dizer a verdade, cumprir as promessas, todos nós sabemos como isso é importante, né? A questão, ele bota aqui de raptar, de extorsão, racismo, todos nós sabemos que isso é deplorável e que, portanto, nós entendemos isso como sendo valores que todos nós endossamos, né? E a lista é muito grande, segundo ele. Mas ele pode dizer que, obviamente, que pode ser pessoas que não concordam com esses juízos. Por exemplo, um racista, um ladrão, né? Que podem responder que algumas pessoas discordam, né? Assim como algumas pessoas podem discordar da descoberta da ciência. Então ele está fazendo essa aproximação. Então, né, eles aqui podem responder
por exemplo, os médiuns e os que defendem que a Terra é plana. Ele até coloca essa situação aqui, né? Que podem discordar de algumas questões que a ciência já descobriu. E tem elementos e evidências que mostram que é verdade. Então, não há um problema que haja discórdia, né? É igual ao que a gente falou anteriormente. Dizer que opiniões diferentes não quer dizer que uma delas não seja verdade, né? Então, ele vai dizendo também essas pessoas que são dissidentes, né, ou seja, que não concordam com algumas descobertas da ciência, né? Por exemplo, alguns fundamentalistas religiosos em relação ao darwinismo, tá? A gente já viu isso em outro momento, né? Que a gente falou sobre essas várias vertentes, né? De entender a relação da evolução. E na ética, então, não há na ética, na verdade, nós temos um grande acordo, né? Eu acho que isso é bem comum e fácil de ver, sobre as questões mais fundamentais. Os desacordos na ética, né? Esses desacordos mais fortes, eles são em relação às questões que estão mais latentes, né? Por exemplo, aqui ele coloca questões menos importantes, mas não sei se aqui a gente poderia dizer que é menos importante. Mas são tão importantes quanto as questões que nós já concordamos, eu diria, mas que ainda estão no debate da sociedade, né? Que estão sempre num conflito exatamente pela tradição que a sociedade possui, né? Versus os novos valores que estão querendo também sendo colocados. Então, esse embate acaba, né, gerando certos desacordos. Por exemplo, em relação ao aborto, né? Ele diz aqui que é uma questão menos importante do que o assassino e a veracidade e o cumprimento das promessas. Não sei se eu diria isso, tá? Porque, claro, ele vai dizer aqui que é menos importante no sentido que nenhuma sociedade existiria se o assassinato fosse permitido, se mentir fosse permitido, se não cumprir promessa não fosse, se cumprir promessa não fosse uma obrigação. Nesse sentido, ele quer dizer. Mas é tão importante quanto, né, e basta ver como está se debatendo contemporaneamente esta questão, né? Mas como choque-se, né, com os valores que já estão aí colocados, né, naturalizados, e versus, né, os valores que estão sendo colocados aqui novos, né? Ele vai, né, mostrando outros pontos aqui, que na verdade esses desacordos são realmente quando a gente tem questões mais complexas, mais difíceis, né? Que também em relação ao aborto teria outras questões muito importantes que também não foram respondidas, por exemplo, sobre a questão da vida, né, o início da vida, onde se coloca, né, o início da vida, etc, etc, né? Mas uma questão super importante e super contemporânea para ser debatida como foco importante, né? E vai ser nos próximos, né, já alguns países já estão bem avançados, né, em relação a esse debate, né? E é a tendência que isso aconteça. Também é importante mostrar que na ciência nós encontramos padrões semelhantes de acordo e desacordo, né? Isso é importante. Então, por exemplo, né, ele vai mostrando que ele lê lá a coluna do New York Times e há sempre lá onde, nas terça-feira, parece que é uma coluna de ciências e que há um profundo desacordo entre a relação da teoria quântica e a teoria da relatividade clássica. Então, né, o que de fato parece mostrar que na ética nós temos muitos desacordos e, portanto, não há, é só uma questão de opinião particular, na verdade não é. Né? Nós temos elementos que comprovam que nós temos muito mais acordo do que desacordos. Né? E, obviamente, que os desacordos estão no âmbito também do processo de debate. Né? Então, ele quer mostrar que não há nenhum tipo aí, nessa perspectiva do argumento, que há mais, o argumento do desacordo, ele é mais... numa primeira olhada ele parece convincente, mas se tu for a fundo vai ver que não é. Bom, o outro argumento, gente, em relação a tentar mostrar que a ética não é objetiva, é o argumento da ausência de provas, de que não existe provas ou elementos ou formas que possa, obviamente, ajudar a desenredar um debate, né? Ele fala aqui que a ciência, né, embora tenha os seus embates, os seus problemas, né, de aceitação, os cientistas, né, têm aí formas para resolver racionalmente os desacordos, né? Ele vai colocando aí, estão de acordo, fazem observações, realizam experimentos e acabam por chegar a algum tipo de acordo, né? Então parece que a ciência, né, os desacordos são temporários.
Então, mas o que é, parece que na ética os acordos, os desacordos são intermináveis e parece ser, portanto, só uma questão de opinião. Bom, então o argumento se resume, ó. Se houvesse verdade objetiva na ética, deveria ser possível provar opiniões éticas verdadeiras. Mas não é possível provar que uma opinião ética é verdadeira. Logo, não há verdade objetiva na ética. Então, o problema aqui seria mostrar que é uma opinião verdadeira. Ele vai dizer, isso é correto? Sem dúvida parece plausível, mas, né, nós temos que tentar encontrar aqui, segundo ele, um elemento para nos ajudar a dar uma direção e mostrar aqui que nós podemos achar um ponto sobre o que se entende por ser provas na ética, né? Aqui, por exemplo, ele diz, ó, por exemplo, sejam quais forem as razões apresentadas, um pacifista não ficará convencido de que por vezes a violência é necessária, ou para olhar para o mesmo exemplo a partir da perspectiva oposta, não convenceremos um defensor da violência a mudar as ideias por meio do que lhes recordem que a violência só produz mais violência. Então, né, segundo ele aqui, como é que a gente prova, né, cada um que há uma certa verdade nos argumentos, né? Bom, ele vai dizer aqui, ó, suponha, talvez com um exemplo, ele tenta mostrar que nós podemos encontrar um ponto de acordo, né, para fazer um julgamento. Ele cita aqui o caso da doutora Joana, que ela se comporta, segundo ele, que se comporta, é uma médica, né, se comporta vergonhosamente e outras pessoas ficam surpreendidas com essa afirmação, né, quando vem a público isso. E ela faz isso. A doutora Joana tem ações de uma empresa farmacêutica local que ajudou a criar e prescreve os medicamentos dessa empresa aos seus pacientes, mesmo que esses tenham uma utilidade questionável para os seus problemas, né? Ela bebe muito e, por vezes, trata os pacientes sob a influência do álcool. Ela ignora os conselhos dos outros médicos e sabe-se que fica zangada quando os seus pacientes querem uma segunda opinião. Ela não lê revistas de medicina nem tenta, de outra forma, manter-se a par do conhecimento médico atual, né? Engraçado, o livro de 2005 e tem muitas coisas atuais, né? Não serão esses bons indícios, segundo o autor, para questionar a imoralidade, ou para que provam a imoralidade dessa doutora fictícia aqui, né? Não provará isto que ela é imoral, né? Outros casos, né, como que ele cita aqui, a prova de que o senhor Santos é um mau homem é o fato dele costumar mentir. Então veja, ser uma má pessoa, que é um julgamento moral, é que ele mente, e ser frequentemente cruel com as outras pessoas. Então veja a prova, né? A prova de que o senhor Silva é um jogador de pôquer imoral é que ele rouba, aqui tem como faz batota, né? A prova que o professor Lopes não deveria ter dado esse teste na terça-feira é o fato dele ter anunciado que o daria na quarta-feira. Então, se tem provas para dizer que ele é uma pessoa boa ou pessoa má, né? Só que, obviamente, né, são provas de caráter diferente, mas não são provas objetivas. Por isso que nós concordamos em muitos dos juízos morais e, obviamente, né, alguns nós discordamos. Então, o que é importante frisar aqui? As provas éticas, elas podem ser de um jeito diferente, né? E, obviamente, em relação às ciências, mas isso não significa que elas sejam deficientes ou que sejam menos fortes para a gente poder fazer um julgamento sobre determinada pessoa, desde que a gente conheça, de fato, o que a pessoa faz, né? Então, as provas éticas consistem em dar razões que apoiem conclusões morais, como nós temos ali, né? A prova de que o senhor Santos é um homem mau é aquele costume de a prova de que a doutora Joana aí é imoral é que ela tem vários problemas que ele elencou, 4 problemas ali, né? E segundo ele, então, né, isso pode parecer um pouco apressado, né? A ideia de que existem provas éticas, né? Mas por que isso pode ser apressado? Ou por que as pessoas acham que não pode haver esse tipo de juízo, segundo ele, esses juízos que têm caráter, né, essas provas, né, que estão também com caráter objetivo? Segundo ele, três elementos aqui dentro desse argumento, portanto, do argumento das provas, contribuem para as pessoas pensarem que não seja possível existir provas morais. O primeiro dele é que, normalmente, quando se fala em ética, as pessoas pensam em questões mais complexas, de alto nível de debate, né, sobre todas as questões de bioética que envolve, né,
pena de morte, né, e tantas outras questões, né, as questões mais complexas da ética e da bioética, né? Mas, de fato, né, nas questões mais monótonas, como ele diz, né, os acordos são muitos e nós encontramos as provas a partir do que as pessoas fazem, né? Como já debatemos na questão lá sobre o debate sobre o livre-arbítrio, né? A dignidade da pessoa está, de fato, né, no modo como as ações dela são feitas no mundo, né? O segundo elemento que diz que contribui para as pessoas imaginarem que não há provas objetivas na ética segundo ele, muitas vezes há boas razões a favor de ambos os lados nas questões éticas, né? E isso leva a pessoa a um desespero, segundo ele, né, quanto às perspectivas de chegar a algum tipo de conclusão definitiva. Ele cita aqui o exemplo do caso do senhor Santos, por exemplo, que ele diz aqui que ele é um homem mau, porque é frequentemente cruel com as pessoas, mas, né, uma outra pessoa poderia dizer que ele é uma pessoa que trabalha com empenho por algumas boas causas. Então, como é que a gente resolve esse problema, né? O cara é bom, é mau, cara. E ele diz, olha, o primeiro fato, ele é adverso, obviamente, e o pensamento moral, então, exige que a gente tenha aí de conta dos dois fatos, das duas provas, né? E o que nós poderíamos dizer em relação ao senhor Santos é que ele não é uma pessoa globalmente mal, né? Mas aí ele tem ali, em alguns momentos ele é mau, e em outros momentos ele é uma pessoa boa, tá? Então, não há essa necessidade de um juízo determinativo na totalidade da pessoa, né? Por quê? Porque a gente avalia ações, a ética trabalha com ações, e não, de fato, única e exclusivamente com uma pessoa, mas trabalha com as ações da pessoa, né? Então, nós não temos como avaliar uma pessoa, do ponto de vista ético, sem olhar para as ações delas, né? A pessoa parada, sem se movimentar, ela é ética ou não é ética? A gente não sabe, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. E o último argumento de imaginar que não há provas na ética é uma confusão que se faz muito entre provar que uma opinião é verdadeira e persuadir alguém a aceitar essa opinião. São coisas bem diferentes, né? Então, uma coisa é uma questão de raciocínio sólido e de argumentos, né, que se tem para provar para a pessoa, então, que é uma opinião verdadeira. Opinião verdadeira é aquilo que eu falei de episteme, né? E persuadir alguém é um processo psicológico que envolve também, né, que não envolve apenas o raciocínio, né? Então é um processo de convencimento, né, e da pessoa também querer. Obviamente, ele menciona pessoas teimosas, preconceituosas, simplesmente que não estão interessadas em ouvir o outro lado, né? E o mais interessante é que eu acho que isso tem a ver com algum tipo de movimento psicológico, aqui estou cogitando com vocês, né? A questão de admitir que se está errado, né? Como é difícil das pessoas admitirem que estão erradas num julgamento, né? Mesmo, às vezes, elas se dão conta de que estão erradas, mas preferem continuar erradas justamente para não sair do ponto que estavam. E a gente sabe que, né, toda a tradição, o Immanuel Kant, né, que é o autor que eu trabalho, ele tem um conceito bem interessante que chama razão alargada, né, que de você poder também se colocar no lugar do outro, entender o outro, né, de poder mudar de opinião a partir do outro. E isso é tão grandioso, né? Então, mostra muito do como a pessoa e o conhecimento tem tudo a ver com humildade, né? Então, quanto mais a pessoa retoma e revê suas opiniões, mais humilde ela é, mais ela entendeu a ideia do que Sócrates falou, que sei que nada sei. Ou, né, que é o princípio da sabedoria, vamos dizer assim, né, que é justamente o fato de que nós podemos nos surpreender a todo momento com algo que nós não sabíamos, e nós temos que ter a humildade de reconhecer que a opinião que nós estávamos tendo e a posição que nós estávamos mantendo, ela tem que ser modificada. E isso é, talvez, a parte mais difícil para uma pessoa, porque ela acha que isso torna fraca. Mas, pelo contrário, né? E vocês veem isso, né? Quando a pessoa diz, olha, de fato não sei, de fato, né? É melhor eu rever isso para ficar melhor trazer uma nova opinião, uma nova consideração sobre isso. Então, tá aqui talvez um dos problemas sérios, né? Que nós enfrentamos hoje no Brasil,
e o mundo como um todo, né? Então eu sempre brinco que no Brasil, não sei se já falei para vocês, no Brasil o problema não o problema no Brasil não é que as pessoas não tenham dúvidas. O problema no Brasil é que todo mundo tem muita certeza, né? E quando as pessoas têm muita certeza, nós caímos justamente nisso, né? Que ter uma opinião, e tu pode ter a opinião verdadeira, é uma coisa. Agora, você fazer que as pessoas compreendam e debatam contigo e que mude de opinião é outra coisa, né? E respeitando, obviamente, a individualidade de cada uma, ela poderá se manter numa, numa posição que não é a posição que de fato já comprovada por algumas tantas outras, né, instâncias ou tantas outras processos, né? Obviamente que isso, quando a gente está dizendo que é uma opinião que não se modifica, a gente não está falando aqui, obviamente, de questões criminais, né, e etc., porque aí já não passa mais em questão de opinião, né? Aí já é um crime, né? Então, estou falando aqui justamente de posições, de valorações, de considerações que estão dentro do âmbito legal. Tá legal? Então, beleza. O último argumento, então, gente, em relação a dizer que a ética é diferente da ciência, não tem objetividade, é o argumento metafísico. Metafísico, ou seja, que está além da física, né? O autor diz que, bom, se nós fizéssemos um inventário do mundo, né, catalogando o mundo, nós iríamos encontrar aí muitas coisas, né? Pedras, rios, montanhas, plantas, animais, eu, você, né, cadeira, minha cuia, tudo isso nós iríamos, né, catalogar. Mas, obviamente, né, nós não iríamos conseguir catalogar os valores, ou a ética, se você quiser, né? E aí nós temos, vou passar aqui bem, passando mesmo, né? Um dos grandes críticos, né, que é o David Hume, que você já conhece, né, que diz que não existe no mundo, se você procurar, né, o que se chama vício ou o que se chama virtude, que as pessoas citam, na verdade você não vai encontrar nada, vai só encontrar, só o que ele diz, vai só encontrar as paixões, motivos, volições dos seres humanos, mas não vai encontrar valores, né, vai encontrar só essas questões humanas, né. O Nietzsche também, né, famoso, né, diz aqui, o Nietzsche esteve louco durante os últimos 11 da vida dele. O Nietzsche era, de fato, né, uma pessoa, uma filosofia martelada, como ele chamou, né? Mas era uma pessoa extremamente tímida na vida dele, né? Mas a filosofia dele não tinha nada de timidez, né? Talvez ali ele colocasse toda a sua força mesmo, né? Ele fala e contesta que não existem fatos morais no mundo, ou seja, não existem valores morais no mundo, né? Assim como existem fatos físicos no mundo. Não existem fenômenos morais, escreve, né? Só existem interpretações de fenômenos, né? Por isso que muitas vezes ele chega a dizer que não existem fatos e só interpretações no sentido de um perspectivismo, né? Depende da perspectiva. Então, também um niilismo, né? Que não há... que não é possível, só encontramos estudar só moralidade, o sistema de valores historicamente contingentes, né? Que foram criados pelos povos na história. Então, critica muito Nietzsche também o que ele chama de moralidade dos escravos, né, que é uma moralidade fortemente cristã, na valorização de o que ele chama do glorificação das qualidades humanas como humildade, abnegação e obediência, né, que segundo ele isso faz os seres humanos ser fracos, né, segundo ele, a sua tese, por isso que ele foi depois modificado suas teses para tentar aí fundamentar uma filosofia ou um pensamento nazista, né? Mas ele criticou todo mundo, né? Criticou judeu, criticou alemão, criticou todo mundo, né? O problema dele era com esse pensamento, né? Como um todo, né? Como um todo. Segundo ele, esses valores acabam colocando o homem para menos do que ele é e não possibilitando o aparecimento do que ele chama do Übermensch, né? O super-homem, né? O sob-humano, melhor dizer, super-homem, sob-humano, né? Está sobre o homem, né? E o argumento metafísico, ele se resume então a isso, ó. As opiniões éticas não podem ser objetivamente verdadeiras ou falsas, porque não existe uma realidade moral a que possa corresponder ou não corresponder. Ou seja, então não pode ser verdadeiro nem falso porque não existe, né, um objeto que ela possa corresponder. Então não há como a gente ver se há de fato verdade ou falsidade. A ciência, né, faz isso porque a gente tem os objetos, né? Então você tem ali os argumentos, né, que ele coloca,
Mas ele, obviamente, vai dizer que nós podemos entender a base objetiva de dois modos, né? E aí ele tenta defender, então, que é um tipo de objetividade na ética, né? E de fato não há nenhum tipo de fato moral similar a um fato físico, né? Como a gente vê, a gente não encontra os fatos morais no mundo, né? Mas, segundo ele, nós podemos entender duas formas de objetividade. A primeira, ó, uma investigação pode ser objetiva porque existe uma realidade que é independente que esta que descreve corretamente ou incorretamente, né? A ciência é objetiva nesse sentido, ou seja, há uma realidade que está independente da descrição, que é a realidade de fato, né? Então, a gente pode fazer esse embate entre o fato e a descrição. E a outra, que segundo ele é o âmbito da ética, uma investigação pode ser objetiva porque existem métodos de raciocínio fiáveis que determinam a verdade e a falsidade em seu domínio. A matemática é objetiva nesse sentido. Os resultados matemáticos são objetivos porque são demonstráveis com os tipos relevantes de argumentos. Então, assim, ele usa a matemática. A matemática também, os números não existem no mundo, né? Não há como tu provar que os números existem no mundo. Dizer que eu tenho que 2 responde a 2 objetos no mundo não diz nada, né? Porque não é o número 2. E aí ele diz que, bom, é o mesmo sentido que se está utilizando aqui para defender a ética, né? Segundo ele, né, uma opinião ética e verdadeira, comparando-a com uma espécie de realidade moral, né? Aqui, obviamente, teria muitos problemas para destrinchar aqui, mas só para entender o que ele está mostrando, que ele acredita ter um tipo de objetividade ética, né? E ele vai descobrimos antes o que é certo e o que é errado, o que se deve fazer, examinando as razões, os argumentos que numa dada questão podem ser avançados a favor de cada um dos lados. É certo fazer aquilo que está apoiado pelas melhores razões para que se faça. Então, segundo ele, há essa objetividade na ética, né? Nesse sentido, um sentido da objetividade fraca, né? Vamos dizer assim, porque nessa aproximação com a ciência e com o mundo fático, não, de fato não há nenhum tipo de realidade ética, né? E aqui teria muitos problemas para serem debatidos nessa opinião dele, né? Mas ele defende isso como sendo, então, um tipo de objetividade ética. Muito bem, gente. O último tópico do livro fala um pouco sobre a importância dos interesses. Aqui ele vai fazer colocar aqui, no fim das contas, né, a importância de se perguntar sobre os valores que estão por trás, né, de toda a questão ética, né? Ele fala que, por exemplo, na investigação científica, né, na matemática, na ética, né, implica sempre em raciocinar, ou seja, reunir dados, elaborar argumentos, né, retirar conclusões, etc. E que a gente, obviamente, nessa linha de argumentação e raciocínio, lembre, né, que a gente tem sempre, né, vai buscando a causa da causa da causa da causa, né? Então, mas obviamente que o raciocínio científico, né, ele chega num momento que não dá mais para voltar, que é o fato no mundo e ele é o decisivo, né? Termina quando chegamos, por exemplo, ao fato simples sobre o mundo físico. Ou seja, ali o fato, né, então uma descrição e assim por diante. E em relação à ética, ele vai dizendo, né, onde termina então os argumentos éticos, né? E aí cita aqui a questão da mentira. Por que razão isso desfavorece? Por que razão é mal mentir, né? Então ele vai dizer, mentir é mal por diversas razões. Aí ele coloca, né, porque prejudica as pessoas. Mentir é uma violação, prejudica as pessoas, né, porque poderia simplesmente mentir em relação a que ele cita um caso de um concerto, que eu minto a hora para a pessoa vai ser prejudicada. Em segundo lugar, mentir é uma causa de violação de confiança, né? Quando uma pessoa acredita em mim, sem verificar o que eu digo, está a confiar em mim, né? Está confiando em mim. E por isso que, às vezes, né, por essa razão, quando nos mentem, sentimos isso como uma afronta pessoal. Porque, na verdade, a gente deposita a confiança. E a confiança é justamente isso, né? Você está sem barreira para aquilo que a pessoa te diz, né? Você está, vamos dizer assim, aberta à pessoa, né? Você está confiando na pessoa. Confiar é um ato muito forte, né? Porque você realmente valoriza a pessoa que está falando isso. Por isso que a gente se sente tão afrontoso quando alguém mente para nós.
Bom, mas se uma pessoa não fica satisfeita com isso, né, e queira saber por que razão importa que as pessoas não sejam prejudicadas, né, por causa da mentira, não seja prejudicada e que a confiança seja violada ou que a sociedade exista. Não, aí ele vai dizendo que, bom, aqui a gente pode pensar que em sociedades que, por exemplo, que a mentira ou que, nesse caso, as pessoas podem ser prejudicadas e a confiança seja violada, as pessoas vivem pior, né? As pessoas viveriam pior do que se vivessem em uma sociedade onde a confiança e a verdade, ou a confiança, né? E a confiança, qual que é o outro que eu citei aqui? E não sejam prejudicados. Confiança e não ser prejudicados. Então ele vai dizendo, bom, chegamos aqui. Bom, mas imagine que a pessoa, tá vendo? É o raciocínio tentando pegar cada um dos passos, né? Como ele fez, dizendo com o que se faz na ciência. Mas por que em si, aí a pessoa insiste, mas por que razão importa que as pessoas vivam pior? Aí ele vai dizer, bom, peraí, né? Tem algum momento a gente tem que chegar no fim da linha, né? O raciocínio ético, segundo ele, termina em considerações sobre aquilo que faz as pessoas viverem melhor ou viverem pior, né? A ética, na verdade, como um todo, né, é sobre isso. É como nós podemos viver melhor. Quais são os valores que nos fazem ou nos compõem como um conjunto de ordenações que nos permitam viver melhor, né? Que na verdade, a ética não é caos, né? É cosmos, né? É ordem, de certo modo, né? E a ética, então, por isso que se fala que a ética tem esse caráter subjetivo, segundo ele. E a subjetividade diz aqui respeito àquilo que faz as pessoas viverem melhor ou pior. E a gente não está falando aqui de um subjetivo no sentido egoísta. Nós estamos aqui falando na questão de valoração de comunidade, de sociedades, né? E por isso, ele termina dizendo, olha, a ética permanece uma questão racional e continua a ser objetivamente verdade que a ética exige algumas coisas e proíbe outras. Porque, obviamente, nós estamos falando aqui de uma questão do que nos faz viver melhor. Tá bem, gente? Então, o debate é muito rico, muito gostoso, né? Sobre essas questões de valoração, de valores diferentes, para tentar encontrar, então, os pontos onde nós podemos dialogar e encontrar, né, algum ponto arquimédico que possa valorar as culturas em suas diferenças, mas que nós possamos debater e possamos também julgar ou dizer que alguns atos, de fato, não são condizentes com o que nós entendemos por fazer as pessoas viverem melhor.